Meus queridos irmãos do projeto Vem Orar, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, esse que vos fala é o pastor Idenildo da Igreja Congregacional em Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba, e para nós é uma satisfação muito grande atender aí o convite do pastor Jonas, trazendo aqui uma reflexão a este grupo, que Deus possa estar falando ao seu coração através desta pequena reflexão, Nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor e engrandecer aquele que é digno de honra e de glória de todo louvor. Então nós falaremos sobre oração e as consequências, os resultados das nossas orações. Por isso que nós precisamos voltarmos a essa prática de estarmos orando a cada instante das nossas vidas. E aí, meus amados irmãos, orar é basicamente apresentar a Deus, mediante Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, os nossos desejos, nossas necessidades, confissão de pecados, intercessão, agradecimento e tantas outras coisas, A razão é que somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conhece o seu e o meu coração e é capaz, irmãos, de atender os pedidos, e o único que pode aqui perdoar pecados, só o Senhor é quem pode fazer isso por nós. João Calvino fala sobre a oração, atendendo assim uma pesquisa, Nós podemos dizer que ele fala de oração como se fosse uma disciplina, como necessário fosse uma disciplina. E ele escreveu: se não fixarmos certas horas no dia para a oração, ela escapará facilmente da nossa memória, E aí, ele está dizendo que se nós não tivermos uma disciplina de oração dia após dia, nós podemos esquecer, porque quando a gente tem aquela prática, já você chega, o momento já sabe, diretamente, como se fosse um relógio que vai lhe chamar, despertar para tal. Então, ele deu algumas regras, para orientar os crentes a oferecerem uma oração fervorosa e eficaz, trazendo resultado às suas orações. E a primeira é um senso sincero de reverência, Na oração nós precisamos estar dispostos de coração e de mente, como convém àqueles que entram em conversa com Deus. Você não está conversando com qualquer um, você está conversando com Deus. Então tenhamos reverência e sejamos sinceros, Então a segunda regra que ele traz para nós é um senso sincero de necessidade e arrependimento. Você precisa orar ao Senhor com sinceridade, apresentando a sua necessidade de arrepender-se e se arrependendo, Como ele mesmo diz, orar com um senso sincero de carência e arrependimento, mantendo a disposição de um pedinte, Para Calvino, todos nós devemos orar penitentemente, de acordo com a vontade de Deus. Então, quando você ora apresentando a vontade de Deus, certamente você vai ter efeito na sua oração, Então, você precisa estar sincero e arrependido dos seus erros. A terceira regra que eu quero apresentar aqui de Calvino, é que ele diz que nós devemos orar com um senso de sincero de esperança e confiança, confiante em Deus. A confiança de que nossas orações serão respondidas, irmãos. Então, quando nós oramos, nós precisamos confiar, que as nossas orações serão atendidas, Na vida de cada crente, a fé e a esperança vencem o temor para que sejamos capazes de pedir com fé, sem nada duvidar, como diz Tiago no capítulo 1 e o verso 6. Alguns homens de Deus, aí eu vou trazer o texto para você, que esses homens se destacaram pelas suas orações e obtiveram as respostas de Deus. Até porque Tiago também no capítulo 5 e o versículo 16, ele diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então eu quero apresentar alguns homens de Deus
que oraram e obtiveram as suas respostas. E o primeiro que eu queria apresentar, de tantos homens de Deus que oraram e obtiveram as suas respostas, porque oraram segundo a vontade de Deus. Então, o primeiro que eu quero apresentar é o rei Ezequias. Vocês sabem da história. Ezequias era filho de Acais, um dos piores reis que já existiu, né? E aí Acais adorava outros deuses, né? E casado com Jezabel, mas só que Ezequias não era filho de Jezabel. Então, Acais era esse rei mau. No entanto, Ezequias, filho de Acais, ele assumiu o reinado depois da morte de seu pai, mas ele fez totalmente diferente, né? Ezequias agiu diferente de seu pai. Quando ele começou a reinar, ele tinha apenas 25 anos de idade, né? Quando começou a reinar. E ali ele restabeleceu o culto, né? Fez aquela consagração na casa do Senhor, fez aquela limpeza, consagrou os sacerdotes, restabeleceu o culto. Tudo ia muito bem, né? O povo estava voltando a adorar a Deus, mas de repente surge Senaqueribe, rei da Síria, para afrontar o povo de Israel, né? E ali ele, no capítulo 19 de 2 Reis, a partir do versículo 14, ele manda uma carta para Ezequias, o rei de Judá, né? E aí Ezequias, diz o texto assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. E aqui ele começa a falar que ele venceu realmente. A carta era certa, porque ele havia vencido alguns povos, mas aqui nós vemos, irmãos, que ele faz na sua oração, ele diz, eles venceu porque não era deuses, né? Era Deus de pau, de ferro, de pedra, aliás, né? Mas aqui o Senhor é o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel. Então Ezequias tinha essa plena confiança no Senhor. Então Ezequias orava confiadamente no Senhor e ele obteve a vitória. Só que depois dele ter obtido essa vitória, irmãos, ele também nos chama a atenção pela sua oração quando o Senhor manda Isaías na sua casa, logo no capítulo 20 aí, né? Manda Isaías no palácio para anunciar que ele ia morrer. Isaías chega e diz: olha, Deus mandou dizer que ponha em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Então eu acho interessante, irmãos, a atitude do servo do Senhor, de Ezequias, porque ele diz o texto aqui, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí o verso 2 do capítulo 20 de 2 Reis diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou, dizendo. Aí você vai ver: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, né? E com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então Ezequias, ele vai apresentar-se diante do Senhor confiadamente e aí ele é atendido, e a gente sabe que Isaías deu o recado e saiu, irmãos. E quando Ezequias orou ao Senhor, Isaías ainda estava passando no pátio, né, do palácio. E aí o que acontece? Deus manda Isaías voltar e diz que daria mais 15 anos de vida. Então essa é a oração com eficácia, essa é a oração respondida, porque orou confiadamente no Senhor. E aí eu quero aplicar para você e para mim como nós temos orado, irmãos. Será que nós temos verdadeiramente aplicado o nosso tempo à oração?
Será que nós temos buscado no Senhor, né, as respostas para os nossos questionamentos? Então, amados irmãos, despertemos, voltemos à prática da oração, a oração ao Senhor. É Ele quem vai falar ao seu coração. Então, não tenha medo de orar ao Senhor, de buscar no Senhor as respostas para os seus questionamentos, e Ele vai trazer. De tantos outros, nós podemos apresentar o rei Davi. Nós sabemos quem foi o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? No entanto, Davi, ele pecou, e aí, depois dele ter pecado, ele adulterou ali com Betseba, né? E providenciou a morte do esposo de Betseba, irmãos. E aí, Davi, ele certa vez recebeu a visita do profeta Natã, e o profeta Natã contou aquela história que nós sabemos. Havia um homem que ia passando e pousou na casa de alguém, e aquele cara era dono de muitas ovelhas, mas havia um que só tinha uma ovelha. Ele mandou buscar essa ovelha e mandou matar para que esse povo comesse, né? E aí Davi rasga as suas vestes e diz: esse homem merece morrer, né? E Natã aplica essa palavra para Davi e diz: esse homem é o Senhor, né? E Davi cai em si. Aí foi quando ele escreveu o Salmo 51, meus amados irmãos. E aí nesse Salmo, né, os versos 12 a 13 10 a 12 vai dizer para nós, irmãos, em relação à oração que Davi fez. E ele fala com o Senhor e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então, meus queridos irmãos, Davi foi humilde ao reconhecer que a Deus, né, o seu estado de pecado, e arrepender-se, né, e pedir ao Senhor: não tire de mim, Senhor, o Espírito Santo, não retire de mim, dar-me a alegria da salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então, meus irmãos, sua oração tem sido assim de arrependimento? Como tem sido a sua oração? Você tem se arrependido genuinamente? E eu quero apresentar o último aqui por causa do tempo, senão aqui eu vou falar demais aqui. Então, eu quero apresentar o próprio Jesus. Ele é o exemplo, né, para todos nós, de um exemplo de homem de oração. Jesus, tudo ele orava, né? E ali, irmãos, João relata, né, no capítulo 17, né, Jesus ora pelos seus discípulos. Ele ora pela proteção, pela unidade da igreja. Capítulo 17, verso 11: não ficareis mais no mundo, mas eles estão ainda no mundo, e eu vou para o Pai. Pai, protege-os em teu nome, e o nome que me deste, para que sejas um, assim como eu sou, como somos um. Então, Jesus, ele ora pelos seus, ele ora pela santificação, verso 19 no mesmo texto. Ele ora também, irmãos, para que o ide do Senhor seja cumprido em nossas vidas, versículos 21. Mais uma das orações que eu mais admiro na pessoa de Cristo Jesus, irmãos, é quando ele está crucificado, e ali as pessoas zombam dele e dizem: desça dessa cruz, você não é o Filho de Deus, né? E ali ele faz aquela oração e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, amados, eu quero apresentar esses 3 exemplos de oração, que você possa confiadamente orar ao Senhor, que voltemos a essa prática, assim como Calvino vai dizer, que seja uma disciplina para cada um de nós estarmos em oração. Eu sei que muitas vezes a correria nos toma o tempo, e às vezes o cansaço nos tira esse desejo de orar, mas nós precisamos estar na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, né? Pastor Jones, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês que ouvirão essa palavra, em o nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe para a glória do Senhor.